Olá, pessoal! O assunto dessa aula será a introdução à econometria. Veremos mais sobre a estrutura dos dados que utilizamos na econometria. A estrutura dos dados é muito importante em econometria. Dependendo da estrutura em que os dados se apresentam, alguns problemas podem surgir ou ser evitados. São 4 as principais estruturas de dados: dados de série temporais, dados de corte transversal, dados em painel e dados espaciais ou georreferenciados. O termo Big Data ficou conhecido recentemente. Ele não se refere a uma estrutura de dados específica, não para a econometria. Big Data se refere a uma quantidade expressiva de informação que necessita de técnicas especiais de armazenagem e processamento. Com o advento da tecnologia, hoje, tudo que fazemos gera informações: produtos que compramos, pedidos que fazemos, jogos e páginas que visitamos, tudo é registrado e se torna informação útil para a tomada de decisão. Nos dados de séries temporais, as observações variam no tempo, como nos dados de vendas de limonada. A unidade de variação das observações é o dia. A unidade de variação pode ser ano, trimestre, mês, semana, hora, minuto, segundo, dentre outros. Também conhecidos como dados de seção cruzada ou cross-section, nos dados de corte transversal, a unidade de variação não é o tempo, e sim o indivíduo. No exemplo do salário por hora, a unidade de variação das observações é o trabalhador. A unidade de variação poderia ser pessoa, domicílio, município, estado, país, dentre outros. Outro tipo de estrutura são os dados em painel, também conhecidos como dados longitudinais ou micropainel. Os dados em painel são uma junção dos dados de séries temporais com os dados de seção cruzada. Eles variam tanto no tempo quanto no indivíduo. Observe o exemplo sobre vendas de cerveja nos Estados Unidos. A medida de tempo é o ano e de indivíduo são os estados americanos. Os dados espaciais são séries temporais, corte transversal ou painel. No entanto, conhecemos a localização geográfica das observações. Com essa informação, podemos recorrer a técnicas especiais para verificar a influência que a vizinhança exerce. Vejamos um exemplo de Big Data. Uma empresa que vende bicicletas esportivas e acessórios para ciclistas registra as avaliações dos clientes, registra também as vendas de seus produtos e tem o cadastro dos clientes. Esses dados revelam o comportamento do consumidor, o comportamento das vendas e o sentimento dos clientes em relação aos produtos. Como se pode observar, os dados não possuem uma estrutura específica. Podemos utilizá-los na econometria, no entanto, precisaríamos processá-los primeiro para que eles tenham o formato de série de tempo, corte transversal ou painel. São essas técnicas de processamento que consistem no estudo da Big Data. É possível, por exemplo, processar os comentários no Twitter em tempo real e tentar influenciar o humor ou a opinião das pessoas sobre determinado assunto. Apesar de muito interessante, o escopo dessa disciplina não é aprender técnicas de processamento de Big Data, mas podemos usar os dados processados para fazer análises das relações econômicas com a econometria. Essas, portanto, são as estruturas mais comuns que encontramos nas análises econométricas. E assim encerramos a unidade 1. Como próxima atividade, temos a atividade prática laboratório 4. Até a próxima aula.